Para iniciarmos o nosso programa de hoje, estou aqui na paróquia de São Sebastião em Afonso Cláudio, ao meu lado o Padre Rodrigo, que está nos recebendo. Padre, muito obrigada por abrir as portas aqui da paróquia para a gente. E já começa falando para o pessoal de casa como que a igreja significa, essa paróquia aqui significa para Afonso Cláudio, que quando a gente fala, vou para Afonso Cláudio, as pessoas falam assim, você precisa conhecer a paróquia de São Sebastião. Eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui. E de fato, né, aqui essa igreja, esta comunidade matriz da paróquia de São Sebastião, é muito significativa para o povo de Afonso Cláudio, porque é aqui que tudo começou. Realmente isso era muito comum, né, no interior, as cidades começavam ao redor da igreja, isso desde a cultura europeia, né? Tinha os mosteiros, as igrejas, onde começava tudo ali ao redor da igreja. E aqui também não foi diferente, né? Quando vieram os imigrantes italianos, já construíram aqui a primeira capela. Esse templo que nós temos hoje é o terceiro templo. Hoje nossa paróquia ela é composta por 36 comunidades, então é uma paróquia bem grande, a maior paróquia da Arquidiocese de Vitória. E essa é a comunidade matriz, a igreja matriz desta paróquia, inclusive que está prestes, Deus quiser, no próximo ano, a receber o título de Santuário de São Sebastião. Olha que lindo. Para nós é muito importante, né? A paróquia está completando agora em janeiro, celebra o nosso padroeiro dia 20 de janeiro, está celebrando 125 anos. Gente, olha quanta história, né? Exatamente. Recebemos agora do nosso município também o título de Patrimônio Histórico, Cultural e Material, a festa de São Sebastião. E o povo aqui tem uma devoção muito grande ao nosso padroeiro, São Sebastião. Então, por isso aqui, essa igreja no centro do nosso município, no centro da cidade, o povo vem do interior, passa aqui, faz suas orações, às vezes termina tudo que vem fazer, o pessoal vem do interior, vem aqui para dentro para poder ficar rezando em paz, junto com seus filhos, traz as crianças. Então é um lugar de encontro com Deus e também com o povo, né? Aqueles que se amam, o povo daqui do município de Afonso Cláudio, da comunidade. O padre, o que eu percebo aqui é que vocês mantêm muito a originalidade, né? Porque o que a gente percebe? Muitas vezes vai se perdendo essa história e aqui por onde a gente olha tem o piso tem uma história, as imagens. Fala um pouquinho para o pessoal de casa. Nós brasileiros, às vezes não valorizamos a questão histórica, né? Há pouco tempo eu fiz uma peregrinação na Europa, você vê como a Europa respira história. Então nós temos que trazer isso também para nós, para as nossas crianças, né? Para a nossa geração que está vindo, para essa questão de guardar a história. Então aqui em Afonso Cláudio, de uma maneira geral, nosso município se preocupa muito com isso, com a questão histórica do município. E a paróquia São Sebastião não é diferente. Aqui, por exemplo, na igreja nós temos os vitrais, onde tem as famílias, tem marcado as famílias que doaram os vitrais. Cada banco dessa igreja também tem o nome das famílias que doaram o banco. Então tudo isso faz parte da história. Sim. É o povo que passou aqui, que construiu essa bonita história da paróquia São Sebastião, construiu a bonita história do município de Afonso Cláudio. Padre, agora fala para o pessoal de casa, quem foi São Sebastião? São Sebastião, um grande homem que viveu lá no século III, então lá no início do cristianismo. Ele era um soldado romano da guarda do imperador Diocleciano, era muito conhecido, era uma pessoa importante, inclusive, só que ele se converteu ao cristianismo. Na época os cristãos eram perseguidos e ele foi pregava para as pessoas que estavam presas, para as famílias, e se encantou tanto com Jesus que foi falando de Jesus, só que o imperador descobriu isso e pediu então que ele fosse preso. Ele tinha todas as chances de ter as maiores honrarias como no exército, né, do Diocleciano, mas ele deixou isso tudo de lado para poder servir ao Senhor e anunciar a palavra de Deus. É interessante que ele foi preso, foi condenado à morte por flechada, foi amarrado num tronco, foram dadas várias flechadas. A ata
de sacrifício de São Sebastião, diz que ele tinha tanta flecha que parecia até um ouriço, de tanta flecha que tinha. Acharam que ele tinha morrido, só que quando foram tirar ele do suplício, do tronco que ele estava amarrado, ele ainda estava vivo. Uma senhora muito caridosa cuidou dele, cuidou das feridas, ele não morreu, né, no primeiro momento, e depois que ele melhorou 100%, ele voltou a anunciar o evangelho, não teve medo, por mais que quase chegou à morte, mas não teve medo. Voltou a anunciar o evangelho, prenderam ele novamente e agora foi condenado à morte por chicotada. Né? Então foi açoitado até a morte, aí realmente ele morreu, foi levado o seu corpo para os esgotos de Roma, porque na época tinha muito, aqueles que anunciavam o evangelho eram muito conhecidos e o povo estava seguindo muito, então justamente para não guardar o corpo dele, jogaram nos esgotos de Roma. Só que essa mesma senhora teve uma visão de onde ele estava, foram lá, acharam o corpo dele e sepultaram, né, lá em Roma mesmo, ele é sepultado, tem até hoje lá a sepultura de São Sebastião, onde ele foi sepultado. Muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço. Mais uma vez. Nós continuamos com o programa Superação. Não saia daí. Olá, empreendedores! Sejam muito bem-vindos. Estamos em 2024. É isso aí. Como é que foi o seu ano passado e como é que vai ser o seu ano de 2024? Já parou para pensar? Já fez seu planejamento? Porque eu já trouxe aqui uma pessoa que vai ampliar sua mente em relação a esse ano. E ele está aqui de novo, Devani Ferreira. E aí, meu irmão? Seja bem-vindo mais uma vez, Devani. Obrigado. E eu já quero iniciar aqui para o empreendedor, Devani. O que o empreendedor aqui no nosso estado, e em especial no nosso município de Vila Velha, pode esperar de 2024, na sua visão? Ai, que pergunta boa! Melhor pergunta para iniciar o ano. O que pode esperar de Vila Velha? Um dado extremamente importante para você, empreendedor. Vila Velha avançou em 3 anos, o que não conseguiu avançar em 20. Vila Velha era uma cidade provinciana, o patinho feio da região metropolitana. Nós conseguimos em 3 anos sair de 1,2 bi de arrecadação para 2 bi. Quase que dobramos a arrecadação do município em apenas 3 anos. O que isso significa? Investimentos para que você, empreendedor, possa vir para Vila Velha. Ou seja, Vila Velha hoje tem condições de abrir portas, de gerar incentivo, porque aqui nós conseguimos abrir empresas com apenas 9 horas, você já sai com CNPJ direto para o banco para fazer o financiamento. Você sai da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, direto para procurar os seus fornecedores. Você já tem capacidade de investimento, você tem endereço eletrônico, você tem endereço físico em apenas 9 horas. E aí, para concluir a pergunta que você me fez, nós temos hoje no município de Vila Velha 41.750 estabelecimentos. Uau! Desses 41.000 que eu agora citei, nós temos no município de Vila Velha 14.000 estabelecimentos comerciais. Nós temos em Vila Velha 4.000 estabelecimentos voltados para a área de construção e 3.500 construções sendo erguidas no nosso município. O que isso significa? Somos a 3ª cidade no Brasil, a primeira no estado do Espírito Santo, com capacidade de investimento que mais atrai investidores para o município. Que bacana. Tá vendo isso, empreendedor? É o seu momento, é o seu ano de fazer o seu negócio começar a girar. E se você tem um desejo de ter o seu próprio negócio, esse ano é o seu momento. E Devani, muito medo tem no coração das pessoas que querem abrir o seu próprio negócio. Eles têm esse certo medo. E na sua visão, por que o pessoal, com esse medo que eles têm, eles acabam quebrando no primeiro ano, nos primeiros 6 meses de empresa aberta? O que você acha que ocasiona isso para o empreendedor? Diz o ditado, quem não arrisca não petisca. Exato. O que faz com que 70% dos empreendedores quebrem. Falta de preparo, falta de buscar conhecimento, falta de buscar a fundo
as informações necessárias para que se possa entrar no mercado de trabalho. E aí eu quero dizer uma coisa para você que está procurando emprego. O futuro não tem emprego. O futuro só terá investidores, empreendedores. Exatamente. Pessoas que serão donas do seu CNPJ. Não terá mais uma CLT, uma carteira azul. Portanto, se prepare para entrar no mercado de trabalho. E é claro, as pessoas que um dia fracassaram, elas um dia tentaram. Mas existem aquelas que fracassaram e foram para o fundo do poço e não saíram mais. E existem aquelas que fracassaram, como Thomas Edison. Fracassou 2000 vezes, mas ele inventou a lâmpada. Então ele não foi um fracassado. Portanto, não desista. Exatamente. Empreendedor, você conseguiu pegar essas dicas para o seu ano ser o melhor da sua vida? É o seu momento de fazer do seu negócio um case de sucesso. Viu o que o Devani falou? É você ter conhecimento, preparo e outra, ouse falhar. Se você caiu, levanta, sacode a poeira e vai para cima. Fechado? Olha, um ótimo ano para todos vocês. Devani, obrigado mais uma vez. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Valeu, empreendedor. Venha para a Barbearia dos Irmãos, localizada na Praia de Itaparica. Nova unidade em Gaivotas. Venha cortar seu cabelo com estilo e excelência. Bem-vindos à Easy Express, seu novo jeito de comprar online. Descubra nossos produtos fitness com descontos irresistíveis. Aproveite também para cuidar da sua saúde e beleza com economia. Transforme seu lar com até 40% de desconto. Explore descontos de até 50% em eletrônicos. Em nosso site você fica por dentro de todas as nossas ofertas exclusivas. Mais do que produtos, oferecemos experiências. Entrega rápida e segura para todo o Brasil. Escolha com segurança. Easy Express. Aqui você encontra de tudo. Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Vida em Equilíbrio. E hoje eu trouxe um assunto que para muitos médicos e até para alguns pacientes pode parecer óbvio, mas que na nossa realidade do dia a dia a gente vê que não é tão simples assim, que é como deve ser a alimentação de um paciente diabético tipo 2. Então, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum eu receber um paciente com um diagnóstico e que está simplesmente achando que não pode comer nada de carboidrato, que chega na consulta dizendo, doutor, eu não posso mais comer carboidrato. E aí? Você acha que realmente o paciente diabético não pode comer carboidratos? A primeira coisa, então, vamos lembrar quais são as fontes de carboidratos. Porque às vezes quando a gente fala carboidratos, o paciente pensa só no açúcar, no doce. E a gente tem que lembrar que sim, o doce, o açúcar de mesa, né, aquele que a gente coloca lá na mesa para botar no cafezinho, eles são sim carboidratos. Mas existem inúmeros outros alimentos que são carboidratos e que não necessariamente vamos tirar da nossa vida. Então, quais seriam as fontes de carboidrato? Então, as principais fontes de carboidratos que a gente tem, por exemplo, os cereais, que seriam o trigo, o arroz, o milho. Temos os tubérculos, que, por exemplo, a batata, o inhame, a mandioca. Temos também as leguminosas, que muita gente acha que não é carboidrato, né? Feijão, lentilha, grão de bico, tudo isso são carboidratos. Temos também as frutas e os legumes. Aí vem o susto, legume é carboidrato, doutora? Sim, então chuchu, abobrinha, abóbora, cenoura, tomate, tudo isso tem carboidrato. E não significa que a gente não vai comer, pelo contrário, né? São carboidratos de ótima qualidade. Então aí pode virar uma dúvida, então o que eu como, né? Carboidrato pode ou não pode? A palavra-chave é a moderação. A verdade é que um paciente diabético, ele deveria ter a mesma alimentação de qualquer paciente para ter uma vida saudável. E nessa alimentação saudável, a gente tem que fazer o máximo de restrição possível para os carboidratos muito simples, aqueles carboidratos que não têm qualidade e elevam a nossa glicemia muito rapidamente no sangue. Quais seriam esses carboidratos, né? Então seria a sacarose, que é o açúcar propriamente dito, a farinha branca, seriam então os doces e até mesmo as frutas. Mas não significa que vamos tirar as frutas, mas vamos usar então esse carboidrato que eleva rapidamente como principal fonte as frutas. E aí, se tem moderação, a gente não pode comer fruta à vontade. No máximo 2 a 3 porções por dia,
lembrando sempre da qualidade. Como que eu vou escolher a qualidade da fruta? Preferir as frutas com casca, usando bagaço, sempre preferindo a fruta fresca e nunca, por exemplo, um suco. Então, quando falamos em carboidratos simples, preferimos as frutas aos outros que são mel e doces. E quando falamos então em qual o melhor carboidrato, seriam os carboidratos mais complexos, que seriam, por exemplo, os cereais. E se eu vou usar um cereal, qual cereal que eu vou usar? O cereal principalmente integral, ele é melhor para o paciente diabético. Os outros tubérculos são muito bons, como a gente falou, inhame, mandioca, batata doce, batata. Então tem mais fibras nesses alimentos, e as leguminosas também, como o feijão, a lentilha, né? Todos esses vão ser carboidratos melhores, porque são carboidratos ricos em fibra, e as fibras são muito importantes, pois elas retardam a absorção da glicose no nosso organismo. Então, uma dica muito importante para o paciente que é diabético é usar muito as verduras. Por quê? Porque a gente tem que inserir as fibras na nossa alimentação, porque as fibras vão estar modificando a forma como vamos absorver esse carboidrato. Então, aquela ideia de fazer um prato de salada antes da nossa refeição, antes do arroz, do feijão, da carne, é muito importante, pois ela modifica a forma como absorvemos o carboidrato que estamos ingerindo. A outra coisa importante que podemos ter na nossa rotina de vida é inserir o uso de oleaginosas, que são fontes boas de gordura. Um cuidado é com a quantidade, mais uma vez, porque são muito calóricos, mas são gorduras boas que em pequena quantidade vão ajudar no processo de alimentação saudável. Então o recado aqui é que não existe o alimento proibido, mas sim a quantidade que não deve ser ingerida e o que a gente vai evitar ao máximo. E que para um paciente diabético a quantidade é importante e também a forma como é fracionado a alimentação desse paciente. Então quando eu falo 2 frutas ou 3 por dia, seria fracionado e espaçado durante o dia essas frutas, nunca as 2 ou 3 no mesmo momento. Se você teve um diagnóstico recente de diabetes tipo 2, tire todas as suas dúvidas sobre dieta com seu nutricionista, com seu endocrinologista, não fique em dúvida. Mas agora você já sabe que você não precisa tirar o carboidrato da sua vida. Se você tem mais dúvidas, mande aqui no nosso Instagram, siga nas nossas redes sociais e até a próxima semana. Olá pessoal, meu nome é Daniel Galdino, eu sou especialista em neurociências e psicologia. Hoje eu estou aqui com vocês no novo quadro Minuto Superação e nós vamos falar sobre a retomada da sua autoconfiança. Você já sentiu que nada do que você faz é capaz de mudar a sua vida? Você já sentiu que parece que as coisas serão as mesmas, independente do que você faça? Existe um estudo muito sólido na psicologia que foi denominado no português como desamparo aprendido. Esse estudo, ele fundamenta que quanto mais a gente tenta mudar alguma coisa, mas não encontra resultados satisfatórios, a gente simplesmente para de tentar. Isso se torna como uma espécie de fratura emocional, uma frustração muito marcante que faz com que a esperança de resultados e de dias melhores sejam engolidas pela dor das tentativas sem qualquer avanço. E pensa comigo, no ano de 2023, por exemplo, quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar alguma coisa? Disse para você e para os outros que você não conseguia fazer, que você não sabe fazer ou que isso não era para você. O desamparo, ele corrói a nossa autoconfiança por completo. E você passa a ter 3 tipos de desafios emocionais. O primeiro é a autoestima, como você julga o seu próprio valor. O segundo desafio é a autoeficácia, que é como você julga a sua própria capacidade. E o terceiro desafio é a autopercepção, o conceito que você tem de si mesmo, as crenças de identidade, a sua própria essência, o que faz de você e ser quem você é. A corrosão das 3 dimensões da autoconfiança faz com que você simplesmente desista e que um vazio tome conta de você. Esse foi o Minuto Superação dessa semana. E se você quiser se aprofundar nesse assunto e entender as diversas formas de como você pode superar tudo isso, você precisa estar comigo e com a Loeses Isoton no podcast que vai ao ar ainda essa semana sobre como vencer o desamparo aprendido. Para acessar, basta apontar o seu celular no QR Code aqui embaixo
e estar com a gente no podcast. Lá você vai entender como superar o desamparo aprendido e ter melhores resultados na sua vida como um todo. Eu te vejo no podcast. Um forte abraço e até lá. Venha para a Barbearia dos Irmãos, localizada na praia de Itaparica. Nova unidade em Gaivotas. Venha cortar seu cabelo com estilo e excelência. Bem-vindos à Easy Express, seu novo jeito de comprar online. Descubra nossos produtos fitness com descontos irresistíveis. Aproveite também para cuidar da sua saúde e beleza com economia. Transforme seu lar com até 40% de desconto. Explore descontos de até 50% em eletrônicos. Em nosso site você fica por dentro de todas as nossas ofertas exclusivas. Mais do que produtos, oferecemos experiências. Entrega rápida e segura para todo o Brasil. Escolha com segurança. Easy Express. Aqui você encontra de tudo. Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro Financeiramente Falando. Comigo, Fernanda. E eu sou o Douglas. E hoje nós vamos dar continuidade sobre o MEI, Microempreendedor Individual. Vou frisar novamente a questão do faturamento do MEI. O MEI ele está obrigado por lei a faturar anualmente o valor de R$81 mil. E esse teto ele não pode ser ultrapassado. Então, assim, a orientação é que a gente pegue esses 81 mil e divida por 12, né? Com relação aos 12 meses. Vai dar uma média de R$6.750. Mas isso não significa que você não pode vender ou faturar acima de R$6 mil, por exemplo, naquele mês. Digamos que surgiu uma boa oportunidade, uma oportunidade grande, e você precisou faturar dentro daquele mês 10, 15 mil reais. Não tem problema, você pode faturar, desde que você tenha um controle específico nos meses subsequentes, para que ao final do exercício do ano vigente, esse valor de faturamento anual não seja ultrapassado acima de 81 mil. Para ficar bem claro o que a Fernanda colocou aqui, controlar de forma média o quanto você pode então faturar para estar enquadrado dentro do MEI é o 6.750. Agora, o que é realmente válido como finalidade para você não ser desenquadrado por questão de faturamento é o 81 mil, que é no ano. Um outro ponto muito importante é que algumas empresas fazem assim, formalizam o MEI no meio do ano, em junho. Então, as pessoas pegam e falam, olha, se eu posso faturar 81 mil no ano, eu vou faturar 81 mil na metade desse ano. Não pode fazer, porque ele é proporcional, 81 mil proporcional aos meses trabalhados aos 12 meses trabalhados dentro daquele período. Então, se você abriu no MEI, ele é proporcional. Um outro ponto também que perde o desenquadramento como MEI são as compras. Então, você precisa se ater a esse volume de compras que você está fazendo. Porque se o seu faturamento ele é 81 mil, se você comprar 100 mil, por exemplo, 120 mil, se você comprou 100, 120 mil, subentende-se então que naturalmente você vendeu mais de 81. Então é um fator também que tira você do MEI ao fator de compras. Compras e também as vendas declaradas, Pix, PicPay, cartões, né, em geral, e transferências ou todas as transferências eletrônicas. Outro ponto muito importante do MEI que as pessoas sempre perguntam pra gente é com relação aos impostos. A minha empresa é microempreendedor individual, quais são os impostos que estão embutidos no DAS? É simples, tem o INSS, tem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é de competência do Estado, e tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é de competência do município. Então, você paga lá, né, todo mês você paga o seu imposto do DAS, que gira entre 60 e 80 reais aproximadamente, dependendo da CNAE, da sua atividade comercial. Então, assim, são três impostos, o ICMS, o INSS e o ISS. Muito bem. E você está dispensado dos impostos federais, Isso, então, sim. Contribuição PIS, social, COFINS. PIS, COFINS e imposto de renda.
Sobre essas contribuições que a Fernanda acabou de colocar aqui, então você contribui dentro do MEI também com o INSS, que é a Previdência. Então você sim tem direito aos benefícios e os auxílios de Previdência. Para as mulheres, o auxílio maternidade, né, e de forma geral o auxílio doença. O detalhe é que até mesmo para não ter fraudes, né, e não ter recebimentos indevidos desses benefícios, a mulher ela precisa ter contribuído 10 meses para ter direito ao auxílio maternidade, e o auxílio doença você precisa ter contribuído então, antes de solicitar o auxílio, pelo menos 12 meses. Uma coisa muito importante que as pessoas também nos perguntam é sobre, eu não quero mais ser microempreendedor individual, como é que eu faço? Eu quero baixar. É muito simples. Você só precisa estar com todos os seus DAIs, né, que são os documentos de arrecadação do MEI, todos quitados, todos certinhos, e a sua declaração anual, ela tem que ser transmitida. Você tá com todos os seus boletos, os seus impostos pagos, transmitiu a declaração anual, você pode simplesmente baixar o seu CNPJ, que você não vai ter problema nenhum. Um último ponto muito importante é com relação à recorrência de golpes que o MEI ele recebe ou é aplicado sobre o MEI. Uma das práticas mais comuns são empresas que emitem taxas de registro de marcas. Então você vai receber na sua casa informação lá, olha, a sua empresa tem que registrar marca e que não sei o que e tudo mais. E você recebe aquilo para você estar pagando, né? Taxas de governos, taxas enfim, uma infinidade de taxas. O MEI ele só paga o DAS. Tá bom? É só o DAS que você vai pagar. Inclusive o DANCIMEI, que é a declaração anual que você faz, ela também não se paga nada pela transmissão dessa declaração. Então tudo que você receber no seu MEI, não pague, porque provavelmente, muito provavelmente, vai ser taxa de golpe e tudo mais. Procure saber antes de pagar, porque o MEI é só o boleto do DAS. Exato. Por acaso, se você quiser de fato registrar sua marca, que é extremamente importante, procure a empresa responsável que de fato vai fazer exatamente esse registro de marca. Registre sua marca, que é muito importante. Agora não pague nada diretamente, porque provavelmente deve ser golpe, tá? Ou procure um profissional especialista para estar avaliando junto com você. Exatamente. Esse foi o nosso Financeiramente Falando de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Abraço. Olá, eu sou Felipe Nunes, da NS Segurança Eletrônica. E a dica de segurança dessa semana é plano de atendimento mensal. Oferecemos dentro do plano peças, reparos, manutenção em motores, para garantir que o seu sistema de segurança esteja sempre em perfeitas condições. Não deixe a segurança do seu condomínio ou empresa em segundo plano e conte conosco para manter tudo funcionando perfeitamente. A manutenção preventiva é a manutenção realizada de maneira planejada em intervalos pré-determinados. Sendo assim, é muito importante para garantir a eficiência dos equipamentos em operação, garantindo a qualidade dos produtos. Essa manutenção é realizada da seguinte forma: de acordo com critérios prescritos destinados a reduzir a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento de um item. Uma ótima estratégia a ser adotada para manter os sistemas operando perfeitamente. Uma solução que evita todo e qualquer transtorno, precavendo erros ou quedas de sistema. Além disso, com a manutenção preventiva, o tempo de vida útil de todo equipamento e sistema é estendido. Não basta ter um sistema de automação de ponta. Optar pela manutenção preventiva é uma decisão inteligente para quem preza por performance e economia. Quer saber mais motivos para ter um plano de atendimento mensal no seu condomínio ou empresa? Entre em contato conosco e conheça as nossas soluções. What?